Fala, agência, beleza? Vamos aqui para o conteúdo de Direito Administrativo, Noções da Lei 8.112. Baixa o material que está no link aí nos comentários. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, a Lei 8.112, ela vai dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas quais servidores públicos? Civis, da União, das autarquias e das fundações públicas, o quê? Federais. Maravilha. Então, observe essa primeira questão aqui relacionada à Lei 8.112. Ele fala assim: o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região realizou o concurso de provas em 2 etapas. O edital foi publicado no Diário Oficial da União. O concurso teve validade de 1 ano, tendo sido prorrogado por uma vez, por igual período. Expirado o prazo de validade, olha aqui essa informação importante, ó. Expirado o prazo de validade do concurso, mesmo havendo lista com candidato aprovado, foi aberto um novo concurso. Correto? É possível sim, se está expirado, mesmo havendo lista de candidatos aprovados, pode-se abrir um novo concurso porque expirou o prazo de validade. Então isso aí é válido. Houve ofensa aos regramentos previstos na Lei 8.112 de 90, pois, olha só, letra A. O novo concurso somente poderia ter sido aberto após esgotado a lista de classificação do concurso anterior. Isso aqui está falso porque o concurso está expirado. Se está expirado, mesmo havendo lista com candidato aprovado, pode-se abrir um novo concurso. O concurso não poderia ter sido realizado em 2 etapas. Claro que sim, pode haver 2 etapas dependendo do cargo. Poderia colocar em 2 etapas assim: pela manhã vai ter a prova objetiva e, por exemplo, à tarde poderia ter a prova dissertativa. Aí, ó, já está em 2 etapas. Não poderia haver prorrogação da validade do concurso? Pode sim, pessoal, sem problema nenhum. Pode haver por igual período, sem problema nenhum. A validade do concurso deveria ter sido de 2 anos. Não, pode ser até 2 anos. Está lá dizendo, ó, até 2 anos. Isso aqui está falso. O edital também deveria, olha só, existe o conectivo ou e o conectivo i. Esse ou é um ou outro, o i é somativo. Então lá está dizendo o seguinte, olha, tem que haver, além de, olha só, tem que haver além de publicado no Diário Oficial da União, tem que haver o quê? E também deveria ter sido publicado em jornal diário de grande circulação. E, então isso é verdade. Olha o que é que diz a Lei 8.112 de 90, no artigo 11, ó. O concurso será de quê? De provas, aqui, ó, ou de provas e títulos, podendo, olha só, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio, e ressalvadas hipóteses de isenção. Se o candidato tiver essas prerrogativas aqui para a isenção, ele pode solicitar a isenção. O concurso público, no artigo 12, terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. Prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados aonde? No edital, que será publicado no Diário Oficial da União e, veja que aqui é o conectivo e, você está estudando matemática, lógica matemática, você aprendeu aqui, verdade e verdade vai dar o quê? Verdade, ó, lógica matemática. Então, no Diário Oficial e em jornal diário de grande circulação. Então, beleza. Então, por isso que o gabarito é a letra E. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso. Não, ó, tá aqui, ó. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirar. Ora, se está expirado, eu posso fazer um novo concurso, embora haja lista de aprovados. Sem problema nenhum. Expirou, tchau, morreu. Muito bem, então gabarito é a letra E. Houve ofensa nesse caso aqui. Além de ser publicado no Diário Oficial da União e ainda o edital deveria ter sido publicado em jornal diário de grande circulação. Letra E. Segunda, a Lei 8.112 de 90 determina que o servidor deve apresentar declaração de bens, sim, e valores que constituem seu patrimônio, ok. E declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, correto? Esses documentos devem ser apresentados aonde? Na hora que você vai tomar o quê? No ato da posse. No ato da posse, beleza? Então vejamos aqui, ó. Na Lei 8.112, lá no artigo 7º, diz o seguinte, olha. A investidura em cargo público ocorrerá de que forma? Com
o quê? A posse. Com a posse. Está bem claro aqui. Então, a investidura, você vai investir em cargo público a partir do momento que você toma posse desse cargo. A posse será dada pela assinatura do termo de posse, no qual deverão constar as atribuições, o que é que você vai fazer, seus deveres, as responsabilidades, direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão o quê? Ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Por exemplo, supor que devido a um problema X, eu necessite de uma pessoa trabalhando de 13 às 19. É possível mudar o horário? Sim, se houver essa necessidade, pode ser feito de ofício. Beleza. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo, olha só, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados a partir de onde? Esses 30 dias. Esses 30 dias aqui vão ser contados a partir de onde? Do ato de provimento. Prover algo, prover, preencher. A ideia de prover é preencher um cargo vazio, um cargo público. Então, preencher um cargo público. Vamos lá. De acordo com o artigo 13 da Lei 8.112, as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado não podem ser alterados unilateralmente por qualquer uma das partes, exceto por ato de ofício previsto em lei. Os atos de ofício são aqueles... O que é um ato de ofício? São aqueles que decorrem do exercício regular do cargo ou função, como, por exemplo, alteração do horário de trabalho em caso de necessidade do serviço ou atribuição de tarefas específicas. Esse é um exemplo. No entanto, é importante ressaltar que mesmo esses atos de ofício devem respeitar os limites legais e regulamentares e não podem ferir os direitos do servidor público. Beleza. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor vai apresentar a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, para saber se pode acumular ou não. Então, realmente, o gabarito aí é a letra C, no ato da posse. Vamos lá, questão 3. A posse do servidor público nomeado, houve uma nomeação, que pode ocorrer mediante procuração. Pode ocorrer mediante procuração específica? Pode assumir mediante procuração específica. Deve acontecer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, sendo ainda conferidos ao servidor mais 30 dias para entrar em exercício. Olha, sempre que você for lembrar de fazer exercícios, lembra o seguinte, olha, poxa, todo dia eu faço uma caminhada de 15 km. Você está fazendo exercício. Então, para entrar em exercício, meu amigo, 15 dias. 15 dias. Entrar, exercício. Exercer suas funções. Trabalhar, botar a mão na massa. É isso que você vai fazer. Tem que fazer em 15 dias. Acabou. Agora, para você ser nomeado, ó, seu nome, olha, tá aqui, ó. A posse do servidor publicado, nomeado, pode ocorrer mediante o quê? Procuração específica, correto? Que acontece no prazo de quê? 30 dias. Beleza. Olha o artigo 13 aqui, ó. Então, isso aqui vai estar errado, viu? A gente vai ver que vai estar errado. Então, o artigo 13 diz assim: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Ó, a posse, tome posse em 30 dias, tome posse em 30 dias. Contados de onde? Da publicação do ato de provimento. A posse será possível mediante procuração que? Específica, através de procuração. Pode ser feita, sem problema nenhum. Você passou aqui no Piauí, você mora no Paraná. E aí você passou na UFP. E aí você quer tomar posse. Só que você tem que resolver umas coisas lá ainda. Então você pede para sua tia que mora aqui, um parente, uma procuração específica, procuração dizendo que você vai assumir esse cargo em nome de fulano de tal que está lá no Paraná. É possível. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Isso, ó, se você foi nomeado, aí vai ter que ter o quê? Posse. Beleza. No ato da posse, o servidor apresentará o quê? A declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Será tornado sem efeito, o ato de provimento de posse. Olha só, é para você tomar posse. Você está lá, nomeação, você foi nomear, vai tomar posse, e aí não ocorreu dentro do prazo previsto no parágrafo 1º, 30 dias. O que vai acontecer? Fica sem efeito o provimento. Já era. Então tá aqui o seu amor, ó. Tá aqui o seu amor, que é você, ó. Eu, aqui é você, eu. E aí você vai lá tomar posse do seu cargo público. Para tomar posse em 30 dias. Aí você vai dizer, te amo, meu cargo público. Tá aqui o nome da sua namorada, o nome dela é o quê? Cargo público, Linda
da posse em 30 dias. Olha o nome da sua namoradinha aí, não é? Da sua tomar posse. Tome posse, tome posse. Beleza? Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de quê? Prévia, para saber se você não é doido. Inspeção médica oficial. Beleza? Então, artigo 15, parágrafo 1º, é de 15 dias, 15 quilômetros para você fazer exercício, 15 quilômetros para você fazer exercício, 15 quilômetros para você fazer exercício. O prazo para o servidor empossado em cargo público, você tomou posse, assinou lá o termo de posse. Ó, meu filho, agora você tem 15 dias, 15 quilômetros para entrar em exercício contado da posse. Então tá aqui você, todo dia eu pratico exercício percorrendo 15 quilômetros, 15 dias, 15 dias. Beleza? Então olha só. Aqui está errado. Então, observa que eu não tenho mais 30 dias para entrar em exercício, eu só tenho 15 dias para entrar em exercício. 4. Sobre a lei número 8.112 e suas alterações, isso aqui é importante para quem vai fazer, por exemplo, UF. Olha só, é incorreto. Ó. Tem que ler o que ele está pedindo. Ó. Ele quer a incorreta. Aí a pessoa se empolga, vê a correta e marca. Não, mas ele quer a incorreta. Vamos lá, letra A. Se aplica aos servidores da administração direta, autárquicas e fundacionais, alcançado de suas disposições os servidores públicos estatutários ou comissionados. Beleza, então isso aí está correto. Eu quero a incorreta, vamos lá. Letra B. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Sim, é um ato da autoridade competente. Ela vai cometer esse ato aqui, ó, para que você possa prover, preencher. Você atribui a palavra provimento a preencher, substitui por preencher um cargo público. Então, isso aqui está correto. São forma de prover um cargo, são forma de preencher um cargo. Vamos lá. Readaptação. Sim, readaptação você está provendo um cargo. Porque, olha só, você está sendo adaptado, readaptado. Você foi, passou por um problema, e aí você teve um problema X, agora você vai ser adaptado no serviço público. Reverteu, aproveitou, reintegrou e reconduziu. Tudo isso aqui são formas de prover um cargo, de preencher um cargo. Preencho com readaptação, com reversão, com aproveitamento, com reintegração e recondução. Depois nós iremos trabalhar só sobre esses termos. Próximo. O exercício é o efetivo desempenho. Você está exercitando, trabalhando, colocando a mão na massa. Das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Sim, você pode ter uma função de confiança. Sendo de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Você viu que para entrar em exercício você anda 15 quilômetros. 15 quilômetros. Então isso aqui está fora. Letra D está errada. Letra E. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, sendo o servidor exonerado do cargo ou tornado sem efeito o ato da designação para a função de confiança, se ele não entrar em exercício nos prazos previstos em lei. Corretíssimo. Então, a incorreta é a letra D. Quinta, de acordo com a Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 90 e alterações, a posse em cargo público dá-se-á pela assinatura do respectivo termo. Você vai lá, é a solenidade, você vai lá assinar o termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, a responsabilidade e os direitos inerentes. Não haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Filho, sim, nomeação. Na hora que tem provimento, você vai prover por nomeação. Beleza. Então isso aqui está falso. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias. Você vai tomar posse em 30 dias. A posse não dependerá de prévia inspeção médica. Sim, haverá sim prévia inspeção médica. No ato da posse, o servidor será dispensado de apresentar a declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio. Falso. Ele tem que apresentar. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Letra E, resposta. Questão 6. De acordo com o que dispõe a Lei 8.112 acerca da posse, você já coloca lá na prova, 30. E do exercício, vou fazer exercício em 15 km. Você associa 15 dias. Em cargo público, será tornado sem efeito o ato de provimento da posse, se não ocorreu o prazo de quanto? 30 dias, né? Então tá fora. A posse em cargo público poderá dar-se mediante procuração específica, é a resposta. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício. Entrar em exercício, 15. A letra D, eu vou pular essa aqui, porque a gente vai comentar em outro momento. Letra E. A posse em cargo público, em virtude de decorrer da aprovação em concurso público, independerá de prévia inspeção médica. Não, dependerá, gabarito realmente será a letra B. Questão 7. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho,
A posse é o ato da investidura pela qual ficam atribuídos ao servidor as prerrogativas, os direitos e os deveres do cargo. É o ato de posse que completa a investidura, espelhando uma verdadeira conditio iuris para o exercício da função pública. É o momento em que o servidor assume o compromisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições. Com a posse, completa-se também a relação estatutária da qual fazem parte o Estado, de um lado, e o servidor do outro. Carlos, candidato ao concurso para o cargo de assistente de administração da UFRJ, foi aprovado em primeiro lugar e convocado para tomar posse. Nos termos da Lei nº 8.112, é correto afirmar que a posse de Carlos, gabarito é a letra A, poderá dar-se mediante procuração específica. Oitavo, acerca do tratamento que a Lei nº 8.112 dá à posse e à entrada em exercício do servidor público federal no cargo público, marque alternativa incorreta. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Correto. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Correto. Posse nos casos de provimento por nomeação. Perfeito. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. É de 30 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício. Você viu que é 15. Então está incorreta a letra D. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Gabarito, letra D. 9, vamos lá. A Lei nº 8.112 de 1990 estabelece que, ao entrar em exercício, a aptidão e a capacidade do servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Essa avaliação é definida como o quê? Aqui é o famoso estágio probatório. Beleza. Olha o que diz a Lei 8.112 no artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por um período de 36 meses. Você vai adotar isso aqui, 36 meses, por causa da emenda constitucional número 19 de 1998, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores: assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade, responsabilidade. Olha só, na emenda constitucional 19 de 98, lá no seu artigo 6º, ela diz o seguinte: o artigo 41 da Constituição Federal passará a vigorar com a seguinte redação: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A emenda constitucional 19 de 98. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Prazo de 3 anos, basta visualizar a emenda constitucional número 19 de 98. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Então, o gabarito da questão aí seria a letra D, estágio probatório. Questão 10. Um servidor de um TRT não satisfez as condições do estágio probatório e por isso sofreu uma pena de advertência. Esse ato da advertência já está errado. Ó. Se ele não atingiu as condições de assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade, responsabilidade, ele tem que ser exonerado, porque ele não cumpriu. Então vai ser o quê? Exonerado. Esse ato de aplicar advertência contrariou o disposto na Lei 8.112, uma vez que ele deveria ter sido o quê? Exonerado. Acabou. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 20. De novo, ó, artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade, responsabilidade. O servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado. Tá aí. Agora, ele me dá uma ressalva aqui, ó. Ou
ou, se ele for estável, ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observando o disposto no artigo 29. O que é que diz o artigo 29? Ó? Fala da recondução. Recondução é retornar. Condução, retornar o servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de quê? Ele não foi habilitado em estágio probatório para outro cargo. Toda vez que você entra para um cargo novo, você vai para estágio probatório. Ah, hoje eu passei para PRF, vou para estágio probatório. Passei na PF, estágio probatório. Aí o que acontece? Ele vai ser reconduzido, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de não foi habilitado em estágio probatório e também houve o que? Poderá ocorrer uma reintegração do anterior ocupante, que não nos interessa agora. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o quê? Ora, vamos supor que é o seguinte, ele foi para um cargo lá, tá? Estágio probatório. Ele não passou, ele voltou, não é isso? Ele voltou, só que já tinha gente lá. Outra pessoa foi provida nesse cargo. Quando ele voltou, já tinha gente lá, beleza? Agora o que vai acontecer? Vai acontecer o que ele falou o seguinte, olha, o servidor poderá ser aproveitado em outro cargo, desde que haja. Aqui, ó, aproveitamento obrigatório em outro cargo, desde que haja o quê? O cargo tem que ter atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Pronto, então basicamente é isso. Beleza. Agora olha só, são penalidades disciplinares. Quais são as penalidades? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Tá aí. Olha o artigo 129. A advertência será aplicada por escrito. Então, essa advertência ela será aplicada por escrito. Beleza. Nos casos de violação de proibição constante no artigo 117, dos incisos 1 ao 8 e o 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Aí ele vai receber essa advertência. Então, quais são as advertências que estão no artigo 117, do 1 ao 8 e o 19? Primeiro, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento, retirar um documento de lá da repartição, ou objeto da repartição. Ah, vou levar bem aqui esse computador. Não tenho um computador em casa, agora eu vou levar aqui, é porque eu quero. Não pode. Isso aí você recebe uma advertência. Recusar fé a documentos públicos. Você tem que dar fé. Se você recusar, tá lá, advertência. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Fique nas suas. Você é um servidor público, faça só o seu trabalho e acabou. Terminou o dia, dê graças a Deus. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade, colocar o irmão para trabalhar no teu lugar. Olha, eu vou ter que viajar ali e vou colocar aqui minha prima. Nem parece comigo, mas vamos lá, meu irmão gêmeo. Tem que ter cuidado, né? 8º, 7º. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. 8º. Manter sobre sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, pelo amor de Deus, atualize seus dados. Coloquei aqui o que é um ato de ofício. Um ato de ofício é utilizado para se referir a uma ação ou decisão tomada por um agente público sem a necessidade de provocação ou solicitação prévia por parte de um particular ou outro órgão. Em outras palavras, trata-se de uma ação realizada por iniciativa própria do agente público em cumprimento de suas funções e de suas atribuições. É isso que é um ato de ofício. 11. Nos termos da Lei 8.112, dentre outros, são exemplos de situações das quais decorre vaga. Olha, vai surgir uma vaga. Quero fazer o concurso do TRE, TSE unificado, né, com vários TREs, e aí tem muitas vagas, não tem? Tem muitas vagas, beleza. Então como é que vai surgir essas vagas? Olha só, essas vagas podem surgir de quê? De uma exoneração,
de uma demissão. Se o cara foi exonerado, pediu exoneração, ou ele foi exonerado, pronto, tem vaga. Foi demitido, tem vaga. Outra pessoa foi promovida, tem vaga. Houve uma readaptação. Uma pessoa estava num cargo X, aí ela sofreu um acidente, ela tem um problema mental, e aí ela precisa trabalhar em outro cargo, vai surgir vaga, tem vacância. Aposentadoria, alguém se aposentou compulsoriamente, 70 anos, pronto, tem vaga. Quando a pessoa tem posse em outro cargo que não se pode acumular, também você vai ver que tem vaga. Ou quando há falecimento de alguém. Então, essas são as formas que eu tenho de vagas, de vaga no serviço público. Surgiu uma vaga, beleza? Aí vai ser feito o concurso. Então, qual seria o gabarito na ONU? Seria letra B, promoção. Promoção, tá aqui, ó, tem promoção, artigo 33, e readaptação. Aqui, ó, letra B seria o gabarito. Então, eu coloquei aqui, olha, artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento. Aqui, ó, realmente o gabarito é letra B. Eu coloquei assim, ó, uma frase para você tentar lembrar. Minha ex, a Demi, Demi. Então você pode lembrar dessa frase aqui, ó. Minha ex, a Deminha, a Demi Murizinha. Ela foi promovida no trabalho, está de posse de um novo cargo inacumulável, mas chorou bastante ao saber da demissão de sua amiga e do falecimento de seu tio, que estava prestes a se aposentar. Felizmente, um certo dia, demissão, sofreu um acidente e teve que ser readaptada em novas funções. No entanto, Demi vive feliz, apesar de tudo, pois essa é a sua missão. Minha ex, né, tem um coração gigante. Exoneração. Então você tem exoneração, demissão, promoção, você tem lá posse em cargo inacumulável, você tem a demissão, você tem o falecimento, você tem aposentar, você tem readaptação. Então você lembra de tudo isso aqui. Exoneração. Tudo isso caracteriza vacância do cargo público. 12. A 12 diz assim: a vacância do cargo público dar-se-á de acordo com a Lei 8.112 e suas alterações que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. São hipóteses legais para a sua concretização. Vamos lá. Você vai lembrar da DEME. Tem que ter a DEME. Ok, então você encontra aqui DEME. Já encontrou a DEME, ó. DEME, você tem a DEME. Encontrou a DEME, você encontrou a DEME. Você lembra que a DEME, ela foi promovida. Então tem que ter uma promoção. Deixa eu ver se tem promoção aqui. Tem promoção aqui, tem promoção. Beleza, então ela foi promovida. Tem promoção aqui, né? Promoção. Então, beleza. Então, será que alguém já foi? Promoção na letra A? Não tem, né? Então tá fora. O que aconteceu com ela lá? Ela ficou triste por quê? Porque houve a demissão da sua amiga, ó. Demissão, a gente já falou. E ainda o falecimento, né? Falecimento. Aqui não tá falando a letra B, ó. Falecimento. Letra C, falecimento. Letra D, falecimento. Letra E, falecimento. Beleza. Aí você viu que o tio dela estava prestes a se aposentar. Aposentadoria. Procura aqui na letra C. Aposentadoria na letra C não tem, então tá fora. Você vai para a letra D, exoneração, tem aposentadoria, e na letra E, aposentadoria. Beleza. Aí você viu que a Demi sofreu ela sofreu um acidente e teve que se readaptar. Tá aqui readaptação, tá aqui readaptação. Você viu que ela tomou posse em um cargo inacumulável. Então só tem agora a letra E como gabarito. Então é assim que você tenta lembrar, beleza? Eu coloquei aqui, pessoal, comparativo entre forma de provimento e forma de vacância. Você viu que tem duas coisas que são iguais, no provimento e na vacância, que é a promoção e a readaptação, são iguais. Agora, quando eu falo em provimento, é nomear, promover, readaptar, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Quando eu falo em vaga, surgiu vaga, alguém foi exonerado, alguém foi demitido, alguém foi promovido, alguém foi readaptado, alguém foi aposentado, alguém tomou posse em outro cargo inacumulável ou houve falecimento. Beleza, então gabarito é a letra E na 12. 13. Ao disciplinar o provimento de cargos públicos, a Lei 8.112 estabelece que a transferência é uma das formas de provimento. Não se fala mais em transferência. Isso aqui está revogado. Tchau, não tem mais transferência não. Você viu que não tem nada a ver. Provimento não tem a ver com isso. Provimento, ó, prover algo, ó, nomeia, promove, readapta. Lembra que a primeira parte, para tomar posse, alguém tem que ser nomeado. Aí tem a promoção, você pode ser readaptado, reversão,
aproveitado, reintegrado, reconduzido. Beleza. Aí eu coloquei aqui aí na letra B. Devem ser reservadas às pessoas portadoras de deficiência. A gente não fala nem mais portadora de deficiência, né? Mas na lei ainda tem. É só PCD, pessoa com deficiência. Até 15%? Não, é até 20%. Então isso aqui está fora. A investidura em cargo público se perfaz com ato de nomeação. Ora, se eu vou investir, eu vou tomar posse. Beleza. D. Aqui, nomeação tem a ver com provimento. Provimento. Nomeação é provimento. Provimento de cargos públicos de brasileiro naturalizado far-se-á exclusivamente mediante ato administrativo de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Não tem nada a ver isso aqui. Se ele é brasileiro, acabou, ele vai tomar posse normal, porque ele é brasileiro, acabou. Só tem aqueles cargos reservados que são para os brasileiros natos. Mas em regra, eu estou aqui há 15 anos, vou lá com a minha, passei 15 anos, fui lá, entrei com o meu pedido para ser naturalizado brasileiro, sou agora brasileiro, beleza. Posso concorrer a um concurso da Universidade Federal do Piauí? Posso, normal, sem problema nenhum. Beleza, e vai acontecer tudo com rito igual os outros. Letra E. A investidura em cargo público exige idade mínima de 18 anos. Sim, 18 anos. Olha o que é que acontece aqui no artigo 8º. São forma de provimento. Provém, como é que eu recebo, como é que eu preencho um cargo público. Preencher. Primeira coisa, para tomar posse, nomeia. Você pode ser promovido, readaptado, reverter, aproveitado, reintegrado e reconduzido. Tudo isso tem a ver com provimento de cargo público. Beleza. Artigo 5º, parágrafo 2º. As pessoas portadoras, as PCD, pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência e que são portadoras, e que possuem. São tais pessoas, para tais pessoas serão reservadas até 20%. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 3º. O que é um cargo público? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura da organização que devem ser, cargo público. Eu vou atribuir, tá certo? E responsabilidades para uma pessoa que vai ser o servidor. Isso é o cargo público. Então devem ser cometidas atribuições e responsabilidades a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. São criados por lei, muitas vezes em prova, coloca que são criados por regulamento, falsa, por lei, com denominação própria e vencimento. Quanto é que vai receber? Pago pelos cofres públicos, para prover, para preencher vaga pública em caráter efetivo ou em comissão. Olha o que tem no artigo 12 da Constituição Federal, parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. São privativo de brasileiro nato os cargos de quê? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Então tá aqui, No resto aí você pode concorrer a participar de concurso público, sem problema nenhum. Artigo 5º. O artigo 5º ele vai falar dos requisitos básicos para investir em cargo público. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Aí olha só, para refutar aqui a letra D, que ele falou assim, o provimento de cargo público de brasileiro naturalizado, de brasileiro, não precisa falar naturalizado, far-se-á exclusivamente mediante administrativo, não tem nada a ver. Ele queria colocar a sexta na sua mente, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, beleza? Então coloquei aqui o comentário, O artigo 6º da Lei 8.112 estabelece que o provimento dos cargos públicos será feito através de um ato da autoridade competente de cada poder. Isso significa que cabe a cada órgão ou entidade pública, de acordo com a sua esfera de competência, realizar o processo de provimento dos cargos, ou seja, a escolha e a nomeação dos servidores que irão ocupá-los. Essa autoridade competente pode variar de acordo com a natureza e nível do cargo em questão, bem como a estrutura
e organização do órgão ou entidade em questão. Por exemplo, em uma autarquia federal, a autoridade competente para a nomeação de servidores pode ser o seu presidente. Assim como lá na federal, na Universidade Federal pode ser o reitor, enquanto em um município pode ser o prefeito. Então é isso. Então por isso que não tem nada a ver aí essa questão, a letra D. Está fora a letra D, gabarito realmente na 13, letra E. Coloquei o seguinte, ó, no artigo 5º, parágrafo 3º, as universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover, olha só, poderão prover seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos da lei. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção serão estabelecidos por lei e fixar as diretrizes do sistema de carreira da Administração Pública Federal e seus regulamentos. Quando você falar em provimento, lembre-se de preencher vaga pública. A 14 diz assim, a Lei 8.112 dispõe que o aproveitamento. O que o aproveitamento é? Ele é uma forma de quê? Ele é uma forma de provimento. Falou aproveitamento, falou provimento. Então eu coloquei aqui, ó, artigo 8º, são formas de provimento até você aprender nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Eu coloquei aqui um texto amoroso para que você lembre, tá certo? Dessa ideia de prover carinho, prover o cargo público, que é o amor, né? Olha só essa frase linda aqui, meigo, ó. Venha prover o amor, pois eu promovi você. Olha só, tá aqui, promoção. Então venha prover, venha preencher, meu amor. Meu amor é o cargo público, vamos lá. Eu aproveitei seu nome, olha só. Aproveitamento, nomeação. Reconduzir para a minha vida, recondução, reintegrando ao meu coração. Olha só, reintegração. Não há como reverter esse amor, reversão. Portanto, eu quero readaptar nossa vida para sempre. Olha só, que coisa linda. Isso aí, para você lembrar do provimento, prover para o seu coração o cargo público. Outra coisa que você pode lembrar, se você quiser ser mais específico, é você lembrar do rei, né? Rever se foi readaptado o que aprovei na promoção do nome do rei, caso não reconduzir ao anterior. Rever, nomear, aproveitar, promover, readaptar, reversão, recondução, promoção, tudo isso aí tem a ver com a questão do provimento. Então não tem como errar, você escolhe um ou outro para você lembrar no dia da prova. Questão 15. De acordo com o regime estabelecido pela Lei 8.112, caso determinado cargo público seja extinto ao servidor efetivo estável esteja ocupando o referido cargo, aplica-se qual instituto? O instituto aqui é o da disponibilidade. Ele vai receber proporcional à sua remuneração. Com aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Você está visualizando aí alguns cargos que foram extintos. A Advocacia da União, por exemplo, publicitário, de carreira previdenciária, cartógrafo, desenhista, carreira do Seguro Social, auxiliar de enfermagem, desenhista, o Comando da Marinha, técnico federal de finanças e controle, a Fundação Nacional de Saúde, arquiteto, assistente social, todos esses aí foram extintos, tá aqui, ó. Cargos extintos, beleza? Então foram mais de 27 mil cargos extintos aí, beleza? Muito bem, aqui ó, no decreto 3.151 de 99, no artigo 6º, ele coloca assim, ó, a remuneração do servidor que foi colocado em disponibilidade será proporcional ao seu tempo de serviço. Beleza, então voltando aqui para a questão. Aí a pergunta é, e se ele não for, se o cargo for extinto e se ele não for estável? Aí cai nessa ideia aqui, ó. Servidores, no caso, servidores em estágio probatório. Servidores em estágio probatório. Aos servidores em estágio probatório
período no qual os concursados estão sob avaliação, a situação pode ser um pouco diferente e é avaliada caso a caso. Destaca-se, no entanto, que o aproveitamento, a disponibilidade, é o que a gente está falando, aproveitamento, disponibilidade e redistribuição previsto na legislação protege apenas os servidores o quê? Estáveis. Então, o Instituto do Aproveitamento, a disponibilidade e redistribuição previsto na lei, eles protegem os servidores estáveis. E aquelas pessoas que estão em estágio probatório, que não são estáveis, o que acontece? Alguns especialistas defendem que a melhor solução para tratar servidores em estágio probatório seria a sua exoneração, visto que estes não estão protegidos por lei. Porém, destaca-se a possibilidade de manutenção dos mesmos sob responsabilidade do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, o CIPEC, exercendo atividade provisória em órgão diferente daquele de origem, pelo tempo necessário ao seu aproveitamento, conforme artigo 34, parágrafo 4 da Lei 8.112. Dessa forma, os servidores teriam chance de conquistar estabilidade e a situação poderia ser regularizada. Outra opção seria cedê-los a entes federativos ou demais entidades, bastando que não exista empecilho legal. Então está aí, gabarito essa questão, sem problema nenhum. Se o servidor efetivo é estável, o cargo foi extinto, ele é colocado em disponibilidade e vai receber remuneração proporcional. Muito bem, vamos para a questão 16. Questão 16. Alessandra é servidora pública federal, ocupante de carga efetiva. Em conformidade com a Lei 8.112, por ocasião do seu casamento, Alessandra poderá ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo por até, no caso aqui, por até 8 dias. Então, olha só, artigo 97 da Lei 8.112. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 dias. Alistamento, recadastramento, 2 dias. Por 8 dias consecutivos em razão de quê? Casamento, que foi o caso. 8 dias, falecimento do cônjuge, do companheiro, dos pais, da madrasta ou padrastos, filhos, enteados, menor, sob guarda ou tutela, irmãos. Então, gabarito é a letra C. 17. João e Maria são servidores públicos de diferentes entes federativos e respondem de forma autônoma e por fatos distintos a processos administrativos disciplinares, instaurados no mês passado para apurar a prática em tese de falta funcional. Na semana passada, ambos os servidores requereram suas aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição. A administração pública de cada ente não analisou seus pedidos, suspendendo os correlatos processos administrativos de aposentação, no aguardo da decisão do PAD. Perfeito, está correto. João é auditor fiscal da Receita Federal e seu PAD apura a prática em tese de falta funcional punível com sanção de suspensão. Por sua vez, Maria é auditora da Receita do Estado Alfa e seu PAD investiga a prática em tese de falta funcional punível com sanção de demissão. Sabe-se que inexiste um dispositivo na legislação do Estado Alfa dispondo sobre a possibilidade de aposentadoria voluntária do curso de um PAD. Inconformados, ambos os servidores públicos que estão afastados cautelarmente do exercício da função impetraram mandados de segurança, entendendo possuir direito líquido e certo à imediata apreciação de seus pedidos de aposentadoria. Olha só, os esclarecimentos iniciais sobre
essa questão estão, por exemplo, no artigo 172 da Lei 8.112 de 90. Vamos ver o que é que diz o artigo da Lei 8.112, de 90. Primeiro, o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Beleza. Agora, observa o que é que aconteceu nesse agravo regimental do RESP, né, recurso especial. É possível aplicar de forma analógica a Lei Federal 8.112 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. Pronto. Então, com isso, nós podemos ir para o nosso gabarito. Não assiste. Será que assiste razão? Não. Então, não assiste razão a ambos os servidores a João, pois a Lei 8.112 indica que só pode ser aposentado após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicado, no artigo 172. Beleza. A Maria, pois é possível que a lacuna na legislação estadual seja suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112. Então, gabarito, letra C. Com isso, eu vou encerrando por aqui. Espero que você aplique esse conteúdo que foi ministrado na prova que você vai participar do concurso, que vai ser aquele concurso que vai mudar a sua vida. Eu espero que você utilize esse conteúdo e que você seja aprovado, tomando posse, entrando em exercício e passando no estágio probatório, que é muito importante. Então, vejo vocês nas próximas aulas. Até mais.